Imagine uma dívida tão grande que é impensável de ser paga. Agora pense na misericórdia de ser perdoado dessa dívida, mas, em vez de retribuir com compaixão, você nega o mesmo perdão a alguém que lhe deve uma quantia insignificante. A parábola do credor incompassivo, contada por Jesus em Mateus 18, versos 23 a 35, revela um choque brutal entre a justiça divina e a ingratidão humana. Vivemos em um mundo onde o perdão é escasso e a vingança comum. A sociedade nos ensina que devemos buscar retribuição, que o erro deve ser punido. Mas e se essa visão estivesse profundamente errada? E se ao reter o perdão, estivéssemos nos condenando a uma prisão espiritual? Nesta mensagem, vamos explorar a profundidade desta parábola como nunca antes, desmascarando os perigos espirituais de um coração implacável e revelando o caminho para uma vida verdadeiramente livre. Parábola do credor incompassivo. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Quando começou a verificação, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o homem não tinha com que pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para que a dívida fosse quitada. Então o servo lançou-se aos pés do rei e implorou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." Diante disso, o senhor daquele servo compadeceu-se dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Assim que saiu, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que me deve." Então o conservo caiu de joelhos e implorou: "Sê paciente comigo e eu te pagarei." No entanto, ele não quis. Antes foi e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia ocorrido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse: "Servo mau, eu cancelei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu conservo, assim como eu tive misericórdia de ti?" Irado, seu senhor entregou-o aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará convosco meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. A parábola começa com a figura de um rei que decide acertar contas com seus servos. Um deles lhe deve 10.000 talentos, uma quantia astronômica, impossível de ser paga em várias vidas. Essa dívida representa o peso do pecado, uma carga que nenhum ser humano pode suportar ou quitar por si mesmo. Assim como o servo diante do rei, cada um de nós está em uma posição de total impotência diante da justiça divina. E, no entanto, o rei, movido por compaixão, perdoa toda a dívida. Esta ação ilustra a profundidade da graça de Deus, que em sua infinita misericórdia perdoa nossos pecados através de Cristo, uma dádiva imerecida e incompreensível. Mas como esse perdão se aplica à nossa vida cotidiana? Quantas vezes nos vemos sobrecarregados pelas consequências de nossas próprias ações, ou até mesmo pelo fardo de culpas passadas? O perdão divino não apenas remove essa carga, mas também nos chama a libertar outros de suas dívidas para conosco. A batalha espiritual começa aqui. Aceitar o perdão de Deus é o primeiro passo para vencer as amarras do pecado e da culpa, mas é igualmente crucial aplicar esse perdão em nossos relacionamentos diários. E aqui está o paradoxo. Mesmo sendo perdoados, muitas vezes falhamos em perdoar. A ingratidão e a dureza do coração do servo que foi perdoado, mas não perdoou, são reflexos da nossa própria luta interna. Quando retemos o perdão, permitimos que o ressentimento e a amargura envenenem nossa alma, nos afastando de Deus e dos outros. O reino de Deus não pode coexistir com um coração endurecido. Portanto, o perdão não é apenas uma escolha, mas uma necessidade.
para quem deseja viver em liberdade espiritual. O contraste entre o perdão generoso do rei e a dureza do servo é chocante. Após ter sua dívida incalculável perdoada, o servo encontra um colega que lhe deve uma pequena quantia. Ele o agarra pelo pescoço e exige pagamento imediato. Aquele que acabou de experimentar a misericórdia age agora com uma crueldade surpreendente. Este ato não é apenas um reflexo da ingratidão humana, mas também uma revelação do poder destrutivo que a falta de perdão pode exercer em nossas vidas. Quando escolhemos não perdoar, nos tornamos prisioneiros de nossa própria raiva e ressentimento, fechando a porta para a paz que Deus deseja nos dar. Na vida contemporânea, isso é evidente em relacionamentos quebrados, famílias divididas e corações endurecidos. A falta de perdão cria uma cadeia invisível que nos prende ao passado, nos impedindo de experimentar a plenitude do presente. Jesus nos ensina que, ao não perdoar, nos tornamos como o servo cruel, criando nossa própria prisão emocional e espiritual. A batalha espiritual que enfrentamos é muitas vezes uma luta interna contra o orgulho e a autopiedade, que nos impedem de soltar as correntes da mágoa e liberar o perdão. Além disso, essa atitude de não perdoar não afeta apenas nossa vida espiritual, mas também nossas relações sociais e emocionais. O ressentimento corrói a alma, minando nossa capacidade de amar e confiar nos outros. A paz que Deus nos oferece é substituída por uma inquietação constante, e nossa vida espiritual começa a murchar. Jesus adverte que, se não perdoarmos de coração, também não experimentaremos o perdão de Deus. Portanto, o perdão é um ato de obediência e uma arma poderosa na batalha espiritual, capaz de libertar tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Quando o rei soube da atitude do servo, que recusou perdoar a pequena dívida de seu colega, sua reação foi severa. Ele revogou o perdão concedido e entregou o servo aos torturadores até que toda a dívida fosse paga. Esta parte da parábola nos alerta para a seriedade com que Deus trata o pecado da falta de perdão. Não se trata apenas de uma falha moral, mas de uma violação da justiça divina, que é baseada no amor e na misericórdia. A mensagem é clara. Se recebemos o perdão de Deus, devemos ser canais desse perdão para os outros. Caso contrário, estamos sujeitos à disciplina divina, que pode ser dolorosa e difícil de suportar. Na nossa sociedade, muitas vezes acreditamos que a justiça é fazer o outro pagar pelo mal que nos fez. Contudo, a justiça de Deus opera em um nível superior, onde a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Tiago 2:13. Quando insistimos em reter o perdão, estamos nos colocando em oposição à própria natureza de Deus, que é amor e compaixão. E ao fazê-lo, abrimos portas para que o inimigo entre em nossas vidas, trazendo tormento e angústia. É uma batalha espiritual, onde o orgulho e a vingança nos afastam da paz e nos aproximam do caos. Além disso, a falta de perdão traz consequências que vão além do plano espiritual. Relacionamentos destruídos, famílias desfeitas e uma vida repleta de amargura e solidão são apenas algumas das consequências tangíveis de se manter um coração implacável. Jesus nos chama a um padrão mais elevado, onde a justiça é temperada com misericórdia e o perdão se torna uma manifestação do amor divino em nossas vidas. A verdadeira liberdade espiritual só é possível quando estamos dispostos a perdoar, assim como fomos perdoados. Ao final da parábola, Jesus conclui com uma advertência poderosa.
assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18:35. Esta declaração não é apenas um aviso, mas um convite à reflexão profunda sobre o estado de nosso coração. A liberdade espiritual que tanto buscamos está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de perdoar. Sem perdão, nos encontramos presos em um ciclo de amargura, isolados da graça que Deus tão generosamente oferece. A batalha espiritual é travada no coração, e o perdão é a chave que desbloqueia as correntes que nos aprisionam. No contexto da vida contemporânea, onde somos constantemente confrontados com ofensas, traições e injustiças, o desafio do perdão se torna ainda mais relevante. Muitas vezes carregamos feridas profundas que parecem impossíveis de curar. Mas Jesus nos mostra que o perdão é não apenas possível, mas necessário para nossa paz e crescimento espiritual. Não se trata de ignorar a dor ou justificar o erro, mas de liberar o peso que nos impede de avançar. Ao perdoar, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas, trazendo cura, restauração e renovação. Por fim, o perdão é uma escolha diária, uma decisão consciente de alinhar nosso coração com o de Deus. Na batalha espiritual, o perdão é uma das armas mais poderosas que temos. Ele não apenas nos liberta do passado, mas também nos capacita a viver plenamente no presente, com o coração livre para amar e ser amado. A verdadeira vitória espiritual é alcançada quando, em meio às ofensas e tribulações, escolhemos perdoar, seguindo o exemplo de Cristo. Esse é o caminho para a verdadeira liberdade, onde a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Agora eu te pergunto, você está disposto a abrir mão do rancor e permitir que a graça de Deus flua em sua vida? Como você tem lidado com as ofensas e mágoas que sofreu? Será que não está na hora de perdoar e experimentar a verdadeira liberdade espiritual? O perdão é uma escolha poderosa que pode transformar não apenas sua vida, mas também o ambiente ao seu redor. Não deixe essa oportunidade passar. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja continuar aprendendo sobre como aplicar os ensinamentos de Cristo em sua vida, eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações. Juntos, podemos crescer espiritualmente e enfrentar as batalhas da vida com a força e a sabedoria que vem de Deus.